A gente está começando um projeto novo e você é meu convidado para participar comigo aqui dessa estreia. Vamos junto? A minha intenção aqui é trazer para você um panorama da semana como um todo, para que você consiga se planejar as suas ações, planejar a sua semana mesmo, para que você consiga aproveitar melhor o que tem de bom. E essa semana tem muita coisa boa para acontecer, astrologicamente falando, e de repente dar uma driblada no que não é tão legal assim, para aproveitar melhor as energias, né, amores? Porque, né, a gente merece ter uma vida mais fluida, começar a entrar em flow, então vamos lá. Então, vamos lá. Essa semana é muito interessante quando a gente olha para a Lua. Não, volta. Essa é uma semana muito interessante porque a Lua faz um movimento em que ela sai do signo de Peixes, passa por Áries, passa por Touro e no final de semana a gente vai estar com a Lua lá em Gêmeos. O que isso quer dizer, Fernanda? Isso quer dizer que a gente sai de um movimento mais inconsciente da Lua pisciana, que é uma lua que fala de intuição, que fala de criatividade, que fala dos insights que a gente tem na vida e que nos convida a olhar para dentro. Afinal de contas, ela está entrando na fase minguante. Então é uma lua que convida a gente a olhar para o nosso interior. A gente passa por Áries, em que ela começa a pegar tudo isso que estava no nosso interior e trazer para fora, e dar impulso, e dar liderança, e botar movimento na vida, botar a vida para andar, com base em tudo isso que a gente viu em Peixes. Valorizar tudo isso em Touro, ou seja, a gente sai do inconsciente, começa a realizar, começa a ter alguns resultados ali e já começa a valorizar todo esse processo. Isso eu tô falando em 3, 4 dias, é tudo muito rápido. E lá no final de semana, a gente chega em Gêmeos, mostrando pra gente que não adianta fazer todo esse movimento se a gente não comunicar, se a gente não compartilhar isso com as pessoas, se a gente não botar movimento na vida. Esse é um panorama muito rápido e muito geral da semana, e agora eu vou falar dia a dia para que você possa se programar. Vamos lá. Amanhã, segunda-feira, dia 20, a Lua tá em Peixes e ela faz aspectos positivos com Urano, trazendo inovação, trazendo movimento e trazendo um novo olhar sobre as questões que a gente está olhando para dentro. Netuno, trazendo ainda mais introspecção, trazendo criatividade, fazendo com que a gente fique ainda mais imaginativo, em que a gente comece a pensar projetos e desdobrar tudo isso que está dentro da nossa vida para uma questão mais prática. Faz aspecto positivo com Vênus, ou seja, traz amor, traz amorosidade, traz um olhar mais belo e traz a possibilidade da gente começar a pensar em como tudo isso pode virar dinheiro, como tudo isso pode virar negócio. E por fim, um aspecto positivo com Plutão, ou seja, transformações, todos esses insights realmente sendo colocados à disposição, trazendo movimento mesmo, sabe? Trazendo uma grande transformação e uma grande cura para a vida. Na terça-feira, dia 21, a Lua entra finalmente na fase minguante, em Peixes. Aí sim o mergulho é muito mais intenso, aí sim a gente realmente se volta muito para dentro. É muito comum você ficar mais introspectiva, não querer conversar com muita gente, não querer sair de casa, querer ficar mais quietinho na sua, super normal. Ela vai fazer um aspecto positivo com Mercúrio e com Júpiter, ou seja, ainda que a gente esteja introspectivo, ainda que a gente não queira conversar com as pessoas, vai ter um quesinho sim de conversa, de movimento e de expansão. Eu vejo que é um movimento da gente olhar para dentro, analisar nossas raízes, ver o que a gente tem de positivo ali para expandir e para levar para o mundo. Então a gente vai estar mais introspectivo, mas a gente vai ter muita condição de pegar todas as nossas descobertas e realmente levar para o mundo, e realmente comunicar essas nossas descobertas e fazer com que elas reverberem no bom sentido para o maior número de pessoas.
Nesse mesmo dia, na terça-feira, o Sol entra em Câncer, o que aprofunda ainda mais todo esse movimento. Câncer é um signo super caseiro, amoroso, é o primeiro signo de água quando a gente olha, né, de Áries para cá. Então, ele vem essa coisa muito, uma água em movimento, nossas emoções em movimento, como é que a gente vai transformar e movimentar todas essas emoções e transformar isso em ação. Então, terça-feira é um dia muito, muito, muito forte nesse sentido. É um dia muito bom para se fazer acordos, para se assinar contratos, para ter conversas esclarecedoras. A energia vai estar muito, muito tranquila mesmo, sabe? Então, aproveita. Na quarta-feira, gente, é um dia lotado de aspectos. A Lua já passa para Áries, tá vendo que tem momentos em que a Lua se demora em um signo. Peixes, por exemplo, ela entrou ontem, sábado, em Peixes, hoje é domingo, vai ficar segunda-feira e vai ficar o comecinho da terça-feira em Peixes, ou seja, praticamente 3 dias e pouquinho ali. Em compensação, quando ela entra em Áries, ela vai muito rápido, em menos de um dia ela já está em Touro de novo. Então são aspectos que mostram a grande dinâmica da vida, né? Como é que a coisa realmente fica acelerada em alguns momentos. Com isso, na quarta-feira, essa lua minguante em Áries faz com que a gente já comece a ter movimento. Faz com que a gente já comece a ter clareza do que a gente está olhando, ter clareza do que a gente está sentindo e que isso comece a se transformar em ação. Então, uma conversa mais esclarecedora, se você tem que dar um comando para alguém, se você precisa escrever um projeto, se você precisa escrever um e-mail, se você tem que fazer uma live, se você precisa botar um produto novo, são todas ações que você pode começar a pensar, a realizar a partir de quarta-feira. Por quê? Porque a gente já vai estar com esse movimento minguante de olhar para as raízes, mas com impulso e com liderança e com criatividade, que são características arianas. É importante falar o seguinte, muita gente fala, não se deve começar nada na lua minguante, porque a energia está minguando. Não sei se ela está minguando, eu acho que ela está olhando para dentro, cultivando as suas próprias raízes. Então eu enxergo que projetos lançados na lua minguante, como esse aqui que eu estou lançando hoje, na véspera da lua minguante, eles são muito bons porque eles crescem com raiz, eles crescem com estrutura, eles crescem com uma visão a longo prazo porque eles são profundos. Acho que essa profundidade é o que muitas vezes faltam nos nossos projetos, nas nossas conversas e nas nossas iniciativas. Muitas vezes a gente fica só na superfície. A gente faz uma coisa, já quer resultado rápido, e se ali em um mês o negócio não virou, a gente já desiste, já começa a pensar em outra coisa, corre, já muda e não tem persistência, não tem... o projeto acaba não tendo uma longa duração porque a gente não cultivou raízes nele. Nesse sentido, é muito interessante a gente pensar na lua minguante, porque ela realmente aprofunda os sentimentos, aprofunda as ideias, traz clareza, traz estrutura para que aí sim, na semana seguinte, na lua nova, a gente consiga decolar e consiga pegar tudo isso e jogar para o mundo com muito mais intensidade. A quarta-feira, ela tem aspectos positivos com Marte e com Saturno, ou seja, vai, acelera, lidera, traz movimento, mas sempre com esse olhar de estrutura, com esse olhar de onde é que estão os limites do que eu estou fazendo, onde estão os meus limites, onde estão os limites do outro e esse projeto que eu estou incubando, até onde ele pode ir. Essa é muito a pegada da quarta-feira. Então é um dia de muita fluidez, especialmente para assuntos difíceis. Sabe aquela conversa chata com o chefe? Sabe aquela conversa que você sabe que vai dar BO? Pode ser feita na quarta-feira, porque a energia vai estar propícia para que as coisas limitantes, para que as coisas que envolvam muitas responsabilidades estejam um pouco mais tranquilas e mais fluídas. Então, esse tipo de coisa
marca para quarta-feira. Na quinta-feira, a gente tem 2 aspectos interessantes. A Lua já está em Touro, ou seja, ela já está falando de segurança, ela já está falando de estabilidade, ela já está pedindo esse tipo de estabilidade. Ela já sentiu, ela já trouxe do inconsciente, ela já teve ideias mirabolantes, ela já colocou essas ideias para fluir, ela já comunicou, ela já está nesse movimento de liderar um movimento, e aí ela para e diz, peraí, mas isso aqui só vai rolar se tiver seguro. Só vai rolar se eu sentir segurança emocional para tocar isso. Ou então, só vai rolar se eu tiver um laço financeiro para me ajudar. Ou então, só vai rolar se eu tiver certeza que eu tenho um teto na cabeça e comida no prato, senão não vai. A quinta-feira vai trazer muito essa toada de que os projetos todos têm muito potencial, eles vão muito para frente, mas a gente tem que se sentir seguros com eles, senão fica tudo muito complicado, fica tudo muito difícil de seguir, porque a gente não consegue se entregar se a gente não sente segurança no que nós estamos fazendo. Na quinta-feira, para ajudar tudo isso, a Lua faz um aspecto tenso com Plutão e com o Sol. Ou seja, ela começa a trazer uma transformação. Ela começa a pegar tudo isso que você imaginou, tudo isso que você sentiu e fala assim pra você, tá aqui o pacote, você vai fazer o que com ele? Você vai botar debaixo do tapete, vai engavetar, ou você vai usar isso como uma mola propulsora para o seu próximo passo? E se for uma mola propulsora, o que é que você tem que mudar em você para que essa propulsão realmente aconteça? A quinta-feira, ela é um dia de muita transformação e, ao mesmo tempo, é um dia de dar encaminhamento para tudo isso que veio acontecendo ao longo da semana. Então, fez reunião, é um dia para realmente olhar para tudo que foi escrito, por exemplo, nessa reunião e falar, tá, o que me cabe nesse latifúndio? O que é a minha parte que eu tenho que fazer aqui para a coisa andar? Tá escrevendo um projeto, mesma coisa, precisa protocolar um documento, precisa marcar um exame de saúde, por exemplo, é um dia bom porque ele é um dia que traz muito, um senso de pesquisa muito grande, um senso de grande investigação. Então, essa é a nossa quinta-feira. Já na sexta-feira, dia 24, a Lua, ela, né, dentro das fases, tem subfases, entre, né, podemos dizer assim. Então, dentro da fase minguante, o final da fase minguante é chamada de lua balsâmica. É só pensar na palavra, gente, um bálsamo. O que é um bálsamo? É um remédio, é uma coisa que acalenta, é um negócio que cura machucados, que cura as feridas da alma. Lua minguante, nos seus últimos dias, tem essa característica, por isso que ela é chamada de lua balsâmica. Em Touro, ou seja, como é que a gente vai curar tudo isso que aconteceu na semana? Como é que a gente vai ressignificar tudo isso? Se voltando para dentro, se voltando para as coisas, questões e pessoas que nos trazem segurança, sentindo que a gente pode ficar mais tranquilo, fazendo rituais, trazendo mesmo para dentro coisas que façam a gente ressignificar tudo que apareceu nessa lua minguante. Porque a lua minguante é aquela que provoca um mergulho, ela faz a gente olhar para dentro e ela faz a gente olhar para a sombra e ver coisa que de repente a gente não queria ter olhado. A sexta-feira é o dia para ressignificar tudo isso. Como se você pudesse pegar todos os dias, a segunda, a terça, a quarta e a quinta, e olhar para todos esses dias e falar o que não deu certo. E diante disso, do que não deu certo, o que eu aprendo com tudo isso? Qual foi a minha parte? O que eu fiz que contribuiu para que alguma dessas coisas não tenha dado certo? E o que eu tenho que mudar e como é que eu tenho que me transformar para que dê certo. E ao contrário também, o que foi legal, o que funcionou, o que deu certo. De tudo isso, qual foi a minha contribuição?
Então tá, pegar a parte boa e seguir. Essa é a sexta. E no sábado, a lua continua balsâmica, ela fica em Touro até as 4 horas da tarde, mais ou menos, fica fora de curso, entra em Gêmeos só às 8 da noite. Então a gente ainda vem com essa pegada de segurança, de olhar para dentro, de ficar num ambiente um pouco mais controlado, um ambiente mais seguro. Mas no sábado à noite a gente já quer movimento, a gente já quer falar, a gente já quer compartilhar todas essas nossas descobertas. É um dia em que a Lua faz um aspecto com Saturno e um aspecto com Netuno, ou seja, a gente consegue realmente transmitir para quem a gente, para os nossos pares, as nossas ideias, a gente consegue colocar movimento nisso com muita intuição e com muita criatividade. Eu vejo que é uma semana em que insights, criatividade e intuição vai estar muito presente na nossa vida, muito, muito, muito. Então, aproveita, se conecta com seus mentores, se conecta com o mundo espiritual, se conecta com a energia que você acreditar e aproveita porque ela vai estar muito próxima da gente essa semana. Sendo uma semana de lua minguante, eu sempre recomendo que a gente faça rituais, especialmente aquele ritual de Ho Oponopono, de desapego, que ele é um ritual muito simples, muito tranquilo, muito fácil de se fazer, mas que tem um potencial transformador gigante. Você pega uma folha de papel, não tenho nenhuma aqui, e vai anotando todos os fatos que você não quer mais para sua vida. Então vai anotando. Anota tudo, anota. Se vier uma angústia, uma vontade de chorar, uma raiva, deixa fluir o sentimento e vai anotando. Quando você terminar, você volta e recita as frases do Ho Oponopono para cada uma dessas frases que você escreveu e vai riscando. Então você pega a primeira frase, risca e recita. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vai para a segunda, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E vai riscando e vai repetindo o Ho Oponopono para cada situação daquelas que você não quer mais para sua vida. No final disso, você pode queimar esse papel. Esse é um ritual que você consegue começar a pegar sentimentos e situações que estão dentro e realmente colocar para fora e mostrar para o universo, estou pronto para liberar isso daqui. Lua minguante é perfeita para fazer esse tipo de ritual, especialmente na lua balsâmica, que é da sexta-feira para frente. Além disso, o Ho Oponopono você pode fazer sempre, essa semana, a semana inteira. Se tiver um japamala, fica mais fácil ainda, né? Vai seguindo com as contas, porque você não se perde. E é um movimento muito libertador para uma lua minguante em peixes, é um movimento perfeito. E para acabar aqui esse nosso momento, essa nossa inauguração, eu quero tirar uma carta para nossa semana. Esse aqui é um tarô muito lindo, chamado Tarô das Bruxas. E eu vou pedir para que ele dê uma carta pra gente. Que ele nos oriente, nos mostre qual vai ser a vibe da semana. Vamos lá? Não sei se dá pra ver. Se não der, eu coloco na edição. É a roda da fortuna, que neste tarô aqui se chama a roda do ano. A mensagem dela é muito simples, muito fácil de dizer, simples de dizer e muitas vezes difícil de internalizar. Ela diz que tudo na vida é movimento, tudo na vida é cíclico, tudo na vida roda. Ou seja, às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. A lua às vezes está nova, sumida do céu, às vezes ela está cheia. Na nossa vida como um todo, no amor, no trabalho, na família. Às vezes a gente está na crista da onda, às vezes não estamos. E isso é um movimento natural da vida. Eu falo muito para as pessoas sobre ciclicidade. Essa é a carta da ciclicidade. E eu acho extremamente simbólico que ela tenha saído aqui neste nosso primeiro encontro. Todos nós somos cíclicos. As mulheres talvez tenham essa percepção mais presente na vida,
mas tudo é cíclico. A natureza é cíclica, as estações do ano são cíclicas, os animais são cíclicos, as plantas são cíclicas, enfim. Tudo é muito... A energia vem, né? Sobe e desce, a maré sobe e desce. A nossa vida, a gente nasce, fica adulto e depois deixa de existir. Tudo é cíclico. E é exatamente a intenção desse programa. Mostrar para você que a energia sobe, que a energia cai, que a coisa fica mais fácil, mais fluida, que em outros momentos ela fica mais difícil. E se a gente conhece esses movimentos, e se a gente sabe, como eu trouxe aqui, o que vai rolar durante a semana, fica mais fácil para a gente se programar. A gente consegue olhar e falar assim, eu preciso ter uma conversa difícil com o meu chefe esta semana. Quando eu vou fazer isso? No dia que a energia está mais difícil? No dia que a energia está mostrando que vai ter briga a qualquer momento? Ou no dia que a energia está super fluida, tudo super bem? Gente, bateu um vento ali que a coisa saiu voando. Voltando. Quando é que a gente vai fazer isso? É claro que se a gente fizer isso no momento em que o dia está mais tranquilo, que a energia está mais tranquila, eu vou estar mais tranquila, eu não vou estar ansiosa, o chefe não vai estar irritado, a conversa vai rolar melhor. Do que num dia que eu tô super estressada, super ansiosa, eu chego lá e vejo que o chefe tá assim, de cabelo em pé, tendo um treco. Não é dia para ter conversa. É igual TDR com o marido, com o crush. Não é, tem dia que não é o dia, porque a gente sabe que vai dar ruim, né? Então, essa é a intenção. Mostrar para vocês toda a ciclicidade da natureza, toda a ciclicidade do tempo, toda a ciclicidade de energias que circundam a gente o tempo todo e nos ajudar a gente se programar e entrar nesse ciclo de uma forma muito mais produtiva e tranquila. Esse foi o nosso programa. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado, que você acompanhe. Eu vou continuar com as previsões diárias. Elas estão lá no Instagram, no meu Instagram, né? Fernanda_Tarkan, que muita gente já segue, outros ainda não, então me sigam lá. E também essas previsões, elas vão para o WhatsApp das pessoas, porque a gente tem uma lista de transmissão em que o pessoal recebe diariamente de manhã a previsão. Se você ainda não recebe, quer receber, vou deixar aqui, ó, o QR Code, acho que é aqui. Escaneia esse QR Code, me manda uma mensagem e eu te coloco lá na lista, tá legal? Gente, gratidão. Um beijo, boa semana, até semana que vem. Bye, bye.